Aleluia. Boa noite, irmãos. Glória a Deus pela sua vida. Quantos estão com expectativa do que Deus vai fazer nessa noite? Glória a Deus. Eu creio muito que quando nós criamos expectativa certa em Deus, grandes coisas acontecem. Porque o nosso coração no lugar correto, nós vamos receber coisas corretas. Eu quero te convidar a abrir o seu coração nessa noite, o último culto do ano. E, de fato, se a gente for lembrar tudo que Deus fez esse ano, tantas coisas para contar. E é óbvio que a vida, irmãos, é ilusão falar que só tem bênção. É óbvio que na vida nós vamos ter tempestades. Mas o grande desafio é onde nós estamos firmados nos dias de tempestade. Porque o que faz nós vencermos, irmãos, o que faz alguém vencer um campeonato é perseverar, é continuar. Ninguém vence uma luta se ele desiste. E nós estamos aqui. E glória a Deus pela sua vida que está aqui até o final. E vale a pena, um dia o Senhor vai voltar, vai buscar a igreja e vamos estar todos juntos, amém? Independente de placa, independente de lugar, nós estaremos juntos no mesmo propósito. 2024 foi um ano de posicionamento, onde nós como igreja oramos e decidimos, vimos de Deus, recebemos de Deus a importância de se posicionar. Porque nós vimos que muitas coisas não eram só esperar em Deus, mas era nós tomarmos de iniciativa, posicionamento. E nós vimos quantas coisas aconteceram no momento que você se posiciona. E nesse ano 2025, orando com a equipe, nós entendemos que é um ano de reconstrução. Por que reconstrução, irmãos? Porque reconstrução fala de mudar aquilo que precisa ser alterado, precisa ser mudado. Reconstrução fala de mudança de ambiente. Reconstrução fala de mudança de reavaliar princípios, valores, restaurar valores, princípios. E quando nós nos posicionamos e decidimos mudar aquilo que precisa ser mudado, muitas coisas acontecem. Existe uma frase que diz assim, que o melhor ano é aquele que nós começamos aos pés de Jesus, amém? Isso não está escrito na Bíblia, mas isso é um contexto que tira da Bíblia. Quer um exemplo? Provérbios 16:3. Provérbios 16:3 diz o quê? Consagra ao Senhor tudo o que você faz para que seus planos sejam bem-sucedidos. Então, irmãos, quando nós entendemos que um grande segredo para viver o propósito de Deus, ou para viver o melhor, é consagrar a Deus. Por isso, irmãos, vocês vão ver nessa palavra que o que o Tiago acabou de fazer? Orar, agradecer, gratidão por tudo que Deus fez em 2024. Ainda que nem tudo aconteceu. Eu estou aqui com o meu papel de 2024. E eu estava comentando com os irmãos, tá, até com cola, porque estava colado no guarda-roupa. E todas as vezes que eu abri o guarda-roupa, ele estava lá colado. E tinham todas as coisas que nós, junto com família, oramos e escrevemos. E muitas coisas aqui aconteceram, outras não. E está tudo bem. Talvez algumas coisas não aconteceram porque não era o propósito de Deus, era o meu. E por orar, Deus nos mostrou que nem tudo era para ser feito. Mas nós vemos tantas coisas que Deus fez. E no final nós vamos entregar o de 2025 para todos vocês. Irmãos, como a Elô disse aqui, você preencher isso não é para lembrar Deus de fazer algo na sua vida. Mas você preenchendo isso é uma forma de você lembrar e você continuar a perseverar, orar, para não desistir daquilo que Deus tem para a sua vida. Então, irmãos, passou janeiro, fevereiro, março, chegou em junho, julho, setembro. Todas as vezes que eu lia lá, eu falei, algo vai acontecer. Isso gera fé, irmãos. Um testemunho desse gera fé. Quer um exemplo, irmãos? Hoje é dia 29. Nós temos ainda 2 dias do ano, então ainda algo pode acontecer, amém? Talvez você fale, mas tal coisa não aconteceu. O de repente de Deus pode acontecer agora, como pode acontecer amanhã, mas você precisa aprender a confiar em Deus. Mas o grande segredo, irmãos, se nós queremos viver um ano cheio de bênçãos ou debaixo do propósito de Deus, é consagrar tudo a Deus. E consagrar tudo a Deus não é só aquilo que você concorda. Consagrar a Deus não é só aquilo que te satisfaz. Mas consagrar a Deus é consagrar o seu coração. Ainda que talvez eu esteja vivendo um tempo difícil, a minha vida é do Senhor, por isso que eu permaneço. O grande segredo, irmão, se nós queremos viver algo diferente, é viver debaixo do favor da graça de Deus. Irmãos, o que eu estou querendo dizer, eu não quero que você saia daqui iludido nessa noite. Nem tudo que você quer vai acontecer, porque não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Mas quando eu entendo que eu estou debaixo do favor de Deus, ainda que não aconteça, eu estou satisfeito, eu estou feliz, porque não é sobre o que eu quero, mas é sobre o que o Senhor tem para mim. Irmãos, olha o que a Bíblia diz, em Mateus capítulo 9, versículo 16 e 17. Olha para o seu irmão e diga assim, você quer viver algo novo em 2025?
Então faça aquilo que você não fez em 2024. Irmãos, nenhum ano vai ser realmente novo se você continuar fazendo a mesma coisa que você fez em 2024. Irmãos, pare de ilusão. O ano só vai mudar o número se você continuar com os mesmos hábitos, a mesma forma, mesma murmuração, mesma reclamação. O ano não vai mudar se você continuar fazendo as mesmas coisas. Nenhum ano será diferente se você continuar com a mesma prática, com os mesmos hábitos, com os mesmos costumes. Olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 9, versículo 16 e 17. Diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo, se tornará e rasgará. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Odres velhos são uns recipientes de couro, né? O vinho os odres se romperão por ser velho, né, estar ressecado, e o vinho se derramará, e os odres se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em odres novos, e ambos conservam. Irmãos, esse texto é uma lição para a nossa vida. Sabe por que muitas vezes a gente quebra a nossa cara, a gente se frustra? Porque a gente está vivendo da forma velha e esperando o novo. E sabe por que muitas vezes Deus não derrama o novo sobre a nossa vida? Porque se derramar, estoura. Porque você não vai estar preparado para receber o que Deus tem para você, se você não mudar o que precisa ser mudado. É por isso que a Bíblia diz: não se põe vinho novo em odres velhos. O nosso problema, irmãos, muitas vezes a gente está mudando 2022, 23, 24, 25. O ano está mudando, mas o recipiente continua o mesmo. Enquanto você não mudar o que precisa ser mudado, Deus não vai poder fazer aquilo que já está preparado. A Bíblia diz que não se põe vinho novo em odres velhos. O nosso problema é que muitas vezes a gente está pedindo o novo de Deus, mas nós não mudamos aquilo que Deus já pediu para nós mudarmos. E quando fala sobre vinho novo, a Bíblia fala sobre alegria, sobre unção. E odres, recipientes, falam sobre nós sermos o recipiente para receber a glória de Deus. Nós somos o recipiente para receber o poder de Deus. Mas, irmãos, não faz sentido o novo de Deus vir sobre a nossa vida se nós não estivermos separados ou sensíveis para aquilo que Deus vai fazer. Por isso, irmãos, muitas vezes a gente vive uma vida frustrada e mais um ano se passa e as coisas continuam do mesmo jeito. Por quê? Porque a gente começa o ano cheio de expectativa. Esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou orar. Esse ano eu vou jejuar. Esse ano eu vou parar de brigar com a minha família. Esse ano eu vou parar de falar palavrão. Esse ano eu vou parar de fazer isso. Aí chega dezembro, irmãos, está tudo no mesmo jeito. Por quê? Porque mudou só o ano. Mas o seu coração, a sua vida não mudou. Então, irmãos, a Bíblia está dizendo que não se põe vinho novo em odres velhos e nem se põe pano novo em roupa velha. Pano aqui fala sobre vestimentos, sobre vestes novas e fala sobre santidade, sobre restauração. O que eu estou querendo te dizer, irmãos? Nós estamos no ano de reconstrução, 2025. E Deus vai começar a te mostrar algumas coisas que se perderam valor, alguns princípios que foram deixados para trás. E se você quer que realmente o vinho venha a ser derramado sobre a tua vida, Deus vai te trazer à memória algumas coisas que se perderam. A Bíblia diz em Eclesiastes 7:8 que o melhor é o fim das coisas do que o começo. Muitas vezes a gente começa bem, irmãos, casamento começa bem, igreja começa bem, trabalho começa bem, mas sabe qual que é o segredo da aprovação? Constância, permanência. Sabe por que muitas vezes a gente não está recebendo o que Deus tem para nós? Porque Deus não quer ver o seu coração no primeiro dia do ano. Deus quer ver o seu coração no último dia do ano. Sabe por quê? O último dia do ano fala sobre constância, sobre perseverar. O que você passou nesses 365 dias? Com certeza, irmãos, teve injustiça, teve chateação, teve vitória, teve de tudo. E a grande questão é como que eu permaneci. Por isso, irmãos, se nós queremos receber o novo de Deus, nós precisamos mudar algumas coisas. Nenhum ano realmente vai ser novo se nós continuarmos a fazer as mesmas coisas do ano passado, desse ano ainda, né? Então a grande questão, irmãos, é avalie o que Deus quer mudar no seu coração. Eu sei que você veio com uma expectativa de Deus vai abençoar, Deus vai prosperar, mas avalie o que Deus quer fazer no seu coração, porque Deus, Ele não pode fazer algo novo enquanto você não estiver pronto para receber o novo. Talvez você está pedindo o novo faz tempo, mas você não mudou o que Deus te pediu para mudar ainda.
O ano de 2025 é um ano de reconstrução. E como eu disse, reconstrução é você reavaliar algumas coisas. Por que reconstrói? Por que reforma? Porque há insatisfação. Você quer mudar um ambiente, você quer mudar uma situação, você quer mudar um caos. E a reconstrução nada mais é de trazer transformação, mudança, onde gera o quê? Prazer, desfrute. Irmãos, deixa Deus te mostrar algumas áreas que precisa virar a chave, para que você possa viver um ano abençoado. Mas deixa eu te falar, para você viver um ano abençoado, meu irmão, você precisa aprender a olhar para a direção certa. Enquanto você estiver olhando para trás, você não vai ver o que Deus está fazendo para frente. É por isso que Paulo diz, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Porque, irmãos, não tem como você olhar para frente, vencer e conquistar algo, enquanto você está perdendo tempo olhando para trás. É tempo de posicionamento, mas é tempo de reconstrução. E isso nos remete a algumas coisas, irmãos. Para eu viver o novo de Deus, existem algumas coisas velhas que eu preciso deixar para trás. Para eu viver o novo de Deus, existem coisas que não faz mais sentido. Sabe, eu estar remoendo, eu estar vivendo. Para eu viver o novo de Deus, eu preciso resolver a minha vida. Esse mês de janeiro nós vamos falar sobre Projetando 2025. E talvez semana que vem eu vou falar sobre viver uma vida resolvida. Muitas vezes a gente não está resolvido. E quem não está resolvido, tudo se torna problema, irmãos. Quando você não está bem, tudo ao seu redor se torna problema. Irmão, você quer viver um ano 2025 abençoado, mesmo próspero, extraordinário? Eu quero te dar algumas lições práticas antes de entrar nos tópicos aqui. Primeira coisa, resolva a pendência. Não tem como você viver algo novo enquanto você não resolver aquilo que está parado, aquilo que está mal resolvido. Tem muita gente que está procurando fazer algo novo, mas não resolveu aquilo que é simples de resolver. Talvez perdoar, talvez agradecer, ou talvez resolver uma pendência, não sei o quê. Mais uma lição, se você quer viver um ano extraordinário, coisas naturais, também e espirituais. Termine o que você começou. Irmãos, enquanto você faz tudo pela metade, nada vai frutificar, nada vai prosperar. Às vezes você começou 10 coisas no ano, não terminou nada. Irmão, você quer um desafio, você quer viver um ano abençoado? Termine o que você começou. Pare de deixar tudo pela metade. Quer um exemplo? Na sua casa. Quantas coisas estão lá pela metade? Termina. Irmão, você quer viver uma vida próspera, abundante? Termina as coisas simples. Eu não estou dizendo que você tem que ter muito dinheiro para terminar. Estou dizendo para você resolver o que precisa ser resolvido. Muitas vezes nós não prosperamos ou não somos abençoados. Por quê? Porque nós impedimos, porque nos pequenos testes, nas pequenas coisas nós somos reprovados. Como que Deus vai nos dar algo maior se nas pequenas coisas muitas vezes a gente não está dando a resposta certa? Você quer viver uma vida abençoada, irmãos? Para de viver o velho e começa a viver o novo. Mas para isso resolva. Deixa aquilo que passou. Pare de ficar remoendo ou ficar relutando. Faça um planejamento, irmãos. Como eu disse, todas as vezes que eu olhava lá, eu lembrava do que eu estava pedindo para Deus. Então daqui a pouco você vai receber, sabe? Junto com a sua família, nós vamos orar por 2025. Mas depois à mesa, senta na sua casa. Fala, vamos sentar a família, vamos preencher junto, vamos orar junto, vamos sonhar junto. Irmãos, como que você quer que sua família vença? Sonha junto se vocês não conseguem nem sentar e conversar sobre os sonhos. Amém? Às vezes a gente quer ser muito espiritual, irmãos, e falar, não, vamos orar. A fé é importante. Mas em Pedro, a Bíblia nos ensina que existem algumas coisas que precisam ser acrescentadas à nossa fé. Isso fala de muitas coisas. A Bíblia também em Gálatas nos ensina sobre o fruto do Espírito. Fala sobre domínio próprio, sobre paz, sobre amor. Então a Bíblia nos ensina algumas coisas também, além da fé. É muito bom ter fé e precisamos ter fé. Mas a Bíblia nos ensina algo, irmãos, que muitas vezes a gente ignora. A gente acha que ser abençoado com Deus é só ser fiel a Deus. Não, ser abençoado com Deus também é você ser um bom gestor, alguém que planeja bem. Olha o que a Bíblia diz em Lucas capítulo 14. Lucas 14, versículo 28. Vamos ler até o 32. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, não senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para completar essa obra? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem zombarão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar.
Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, não senta primeiro e pondera, né, se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil? Se não for capaz, enviará a delegação enquanto a outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Irmãos, o que esse texto está nos ensinando? Esse texto ele é um texto natural. Ele está nos ensinando sobre a importância de comunicação e planejamento. Porque antes de eu falar que eu vou fazer algo, quanto tempo eu gastei para sentar, planejar? E isso nos ensina uma lição, irmãos, para a nossa vida. Quantas vezes a gente quer pôr a fé em cima de tudo e quer atropelar? Não, esse ano eu vou comprar uma Ferrari de 800 mil reais. Irmãos, não é que eu não tenha fé, mas eu tenho prudência. Para que eu preciso de uma Ferrari? Não tenho esse dinheiro também. Mas para que eu preciso de uma Ferrari? Entenda, além de fé, você precisa ter prudência, coerência. Às vezes você está pedindo algo para Deus que não faz sentido. Então nós precisamos ter planejamento. E a Bíblia está nos ensinando sobre planejar, estabelecer alvos, ser coerente com aquilo que nós estamos fazendo. E para isso precisa ter o quê? Cálculo, precisa ter sabedoria, precisa ter um bom planejamento. Mas também entra a fé. A grande questão, irmãos, o grande perigo é a gente viver uma vida isolada. O que é? Ou os excessos. Eu viver só com a fé e viver uma vida bagunçada. Eu só faço os acordos e não pago ninguém. Ou eu viver só de planejamento e viver sem fé nenhuma. É um problema também. Então qual que é o grande segredo, irmãos? É o equilíbrio de eu ter um bom planejamento, ser bom gestor, mas eu também ser um homem cheio de fé, cheio de vida de Deus. Então isso nos ensina sobre planejamento. Nós estamos falando sobre projetando. Projetar não é só orar. Orar é o principal, é o primeiro, porque consagra tudo a Deus. Mas Deus também dá estratégia, sabedoria. E diante disso, por isso que é importante você sentar à mesa. Porque sentado à mesa, vocês vão sonhar junto, vão orar junto, vão estabelecer alvos juntos. Quantos preencheram 2024 no início de janeiro? Irmãos, com todo respeito, teve gente que não preencheu, porque não deu tempo. Porque 365 dias foi pouco, né? 363 até agora. Mas calma, ainda dá tempo. Não, agora você preencheu 25. Mas irmãos, eu quero falar com os irmãos nessa noite sobre 3 princípios para a gente viver um ano incrível, um ano extraordinário. 3 princípios, fala aí comigo, 3 princípios. O primeiro princípio, irmãos, é humildade. Irmãos, por que Deus vai te dar algo? Pensa bem, por que Deus vai fazer algo na sua vida? Lembra que eu disse que nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas, são testes para mostrar onde Deus vai te levar? Por que Deus vai fazer algo na minha vida ou na sua? Existe uma frase que diz assim, você quer conhecer alguém? Dê poder para ela. Existe outra frase que diz assim, você quer conhecer alguém melhor ainda? Tira o poder. Irmãos, para que você está pedindo algo para Deus? O primeiro ponto, se você quer viver uma vida incrível debaixo do favor de Deus, é humildade. Nunca perca essa essência. Humildade é um princípio que Jesus nos ensina. Quantos lembram da Torre de Babel? Uma grande obra, mas faltou o principal, o propósito certo. Olha o que a Bíblia diz lá em Gênesis, capítulo 11, versículo 3 e 4. Disseram umas às outras, né? Venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem, ou seja, o melhor trabalho. Os tijolos servirão de pedras para eles e o betume serviu de argamassa. Depois disseram, olha aí o propósito errado. Venham, vamos construir para nós uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome ficará famoso e não seremos espalhados por toda a terra. Irmãos, a ideia era boa, sim ou não? Sim ou não? O propósito era correto, sim ou não? Não. Sabe qual é o grande problema, irmãos? Olha para o seu irmão e diga assim, a obra humana é barulhenta. Sabe por que a obra humana é barulhenta, irmãos? Porque a gente gosta de mostrar o que a gente está fazendo. E isso quebra um princípio da humildade. Por que Deus vai fazer algo, irmãos? Para quem nós estamos edificando? A obra era boa, a obra era o melhor material. Mas qual que era o propósito errado? Vamos fazer algo para a gente ser conhecido. Vamos fazer algo para a gente ser grande. Vamos fazer algo para a gente ser lembrado. Irmãos, isso quebra um princípio. Está errado, tirou o propósito de Deus. Agora você quer ver o que é ter uma obra debaixo de humildade?
Vamos ler lá, 1 Reis, capítulo 6, versículo 7. Na construção do templo, só foram usados blocos lavrados, que eram pedras, né, as melhores pedras, nas pedreiras, e não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de picareta, nem de nenhuma outra ferramenta de ferro durante sua construção. Irmãos, quem já fez obra aqui? Obra é barulhenta ou é silenciosa? A Joana tem um depósito lá. Obra é barulhenta ou silenciosa, Joana? Sabe o que é interessante nós vemos nesse texto? Aqui é o texto que está construindo o templo, né? Quando o sonho começa em Davi, que Davi em Crônicas fala, como pode eu morar num palácio tão bom, né? E Deus não tem um lugar para ele. Então isso começa no coração de Davi, e quem constrói é Salomão. Mas olha que interessante que esse texto diz, que no momento de uma construção, que era feito com pedras, que era feito com material, não ouvia barulho de martelo, picareta, não ouvia barulho algum. Isso nos ensina uma grande lição daquilo que é de Deus e aquilo que não é, irmãos. A obra humana, Torre de Babel, é o quê? Vamos fazer, vamos ser grande, vamos se destacar, vamos ser o melhor, a gente precisa de reconhecimento. A obra de Deus é o quê? Não precisa de barulho, porque não é sobre nós, é sobre Deus. Irmãos, por que você quer edificar esse ano? O que você está querendo construir? A grande pergunta é, qual o propósito dessa construção? Nós estamos num ano de reconstrução, mas o que nós queremos reconstruir? É para nós ou é para Deus? Se você quer viver um ano incrível, irmãos, aprenda a viver com humildade. A humildade não é sobre nós, não é o quanto que eu faço, não é quanto eu sou bom, mas é o quanto que Deus faz. A obra humana faz a gente lembrar que a gente se preparou, a gente quer fazer algo grande, mas Deus não permitiu, porque coração errado. A obra de Deus terminou e foi concluída, porque não era sobre o homem, era sobre Deus. Irmão, você quer viver um ano incrível mesmo? Aprenda a construir com o coração correto. Irmãos, uma obra sem humildade, ela tem prazo de validade. É por isso que nos pequenos testes são oportunidades de nós mostrarmos onde está o nosso coração. É por isso muitas vezes a gente não passa nas pequenas coisas, Deus não nos coloca nas grandes. Por isso a Bíblia diz, seja fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Porque são nas pequenas coisas que nós mostramos o nosso coração. Irmãos, enquanto muitos querem fazer barulho, quer mostrar a obra, ó, estou trabalhando, estou fazendo. A obra de Deus é uma obra silenciosa. Nós vemos aqui que não ouvia barulho algum, porque a obra de Deus não precisa fazer barulho. A obra humana tem barulho, a obra humana tem destaque, a obra humana tem, ó, eu estou aqui, hein? A obra de Deus é tudo sobre Jesus. Isso nos ensina algo, irmãos. O que você quer viver em 2025? Irmãos, é genuíno às vezes você querer ser um homem usado por Deus em 2025, ser alguém usado por Deus. Mas a grande questão é, para quê? Para que você possa ser aplaudido? Para que você possa ter 10 mil seguidores? Para que você possa ser alguém conhecido? Ou para que a palavra de Deus possa ser levada? Irmãos, sem humildade a gente não chega a lugar nenhum. Pega isso para você, irmão. Você quer viver um ano incrível? Nunca permita que falte humildade no seu coração. Porque a humildade é um princípio, irmãos, para a gente viver debaixo do favor de Deus. Porque com humildade eu posso ter pouco ou eu posso ter muito. Eu vou continuar sendo a mesma pessoa. Porque não é sobre o que eu conquisto, mas é sobre quem me dá. Entende, irmãos? Segundo princípio, se nós queremos viver um ano incrível, gratidão. Olha para o seu irmão e diga assim, a gratidão precede o milagre. O que é preceder? Vem antes. Irmãos, a gratidão ela precede o milagre. Diante de uma necessidade, você reclama ou você agradece? Responde aí para você. Irmãos, quer um exemplo? Diante de duas adversidades, Jesus está no monte e tem milhares de pessoas lá, e o que acontece? Falta comida, quer dizer, nem tinha comida. O que ele faz? Ele reclama ou ele agradece? O que ele fala? Ele pegou os pãezinhos, os peixes e deu graça, multiplicou. Diante do amigo dele, Lázaro, que morreu, ele chega lá, o amigo dele morto, ele reclama ou ele agradece? Ele deu graças, orou e Lázaro saiu. Deixa eu te contar algo. Aquilo que você faz define o que você vai viver. O povo está no deserto. Andaram 40 anos. Por quê? Eles estavam agradecendo ou estavam reclamando? Então, irmãos, você quer viver um ano incrível?
aprenda a agradecer e para de reclamar. Irmãos, a murmuração atrasa a vida, de verdade, espiritualmente e naturalmente falando. A murmuração atrapalha e atrasa a vida. O problema é que muitas vezes você se habituou e você não percebe mais o quanto você reclama de tudo. Irmãos, aprenda a agradecer. Aprenda a ser grato. Nenhum ano vai ser diferente se você continuar reclamando de tudo. Não, começa a agradecer. Ah, mas você não sabe a adversidade que eu estou vivendo. Eu tenho certeza que não é pior do que Jesus estava vivendo. E Jesus agradeceu. Aprenda a agradecer mesmo diante de adversidade, mesmo diante de injustiça. Sabe, irmãos, nós gostamos muito de, eu vou falar mesmo, porque é isso. Irmãos, a Bíblia diz que é Deus que nos justifica. Então aprenda a deixar Deus fazer. O problema é que muitas vezes nós somos assim, eu não ia falar nada não, porque é Deus que me justifica. Mas aproveitando, deixa eu falar um negócio para você. É Deus que te justifica ou você precisa se justificar? Irmãos, se nós não tivermos humildade, Deus não vai dar grandes coisas na nossa mão. E se nós não tivermos gratidão, a nossa vida paralisa também. Olha o que a Bíblia diz lá em Lucas, capítulo 17, versículo 11 ao 19. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. E ao entrar em um povoado, 10 leprosos, quantos? Dirigiam-se a ele e ficaram a certa distância. Por que certa distância? Porque naquele tempo um leproso era impuro e ele não poderia chegar perto. Ele era alguém excluído, ele não tinha valor. Então eles já se sentiam, isolados. E gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. E ao vê-los ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. E aconteceu que seguindo pelo caminho foram purificados. E um deles, quando viu que estava curado, voltou dando glórias a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. E Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele disse, levante-se e vá, a tua fé o salvou. Irmão, sabe o que é interessante nesse texto? Esse texto ele nos ensina sobre a importância da gratidão. E aqui ele fala que só 10% voltou. De 10, apenas 1 voltou. E muitas vezes nós como igreja temos sido o 90%, que a gente pede. Quando Deus dá, não precisa mais não, já resolvi minha vida. Muitas vezes, irmãos, nós somos como aqueles 9, pediu algo para Deus. Depois que aconteceu, esquece. Quantas vezes a gente falou, se Deus fizer isso, eu vou fazer isso. Você fez? Porque na empolgação você é capaz de tudo, mas depois que aconteceu, não precisa mais não. Existe uma historinha que diz assim, que um bêbado, ele estava passando na linha do trem, e de repente o pé dele ficou preso no trilho. E o trem começou a vir, e ele começou a ficar desesperado. E de repente ele falou, Deus, me ajuda. Se o Senhor me tirar daqui, eu nunca mais vou beber. E ele começou desesperado, tentou mexer, não saía. De repente o trem chegando, 1, 2 segundos antes do trem passar, ele saiu. Ele falou, Deus, não precisa mais não, eu já consegui. Muitas vezes a gente é igual. A gente pede tanta coisa para Deus, depois que Deus faz, a gente atribui a nós. Irmãos, muitas vezes a gente é como esses 9 leprosos. A gente está cheio de pedido para Deus. Deus, faz isso aqui. Deus, faz isso. Mas depois que Deus faz, a gente vai embora. É interessante que nesse texto, irmãos, ele ensina algo. Ele dá uma direção. Vai se apresentar aos sacerdotes enquanto vocês forem. Ele não falou mais nada. E quando eles foram, eles perceberam que, nós somos curados. Mas apenas um, que diz que era samaritano. Então dá a entender que os outros não eram estrangeiros, porque fala só voltou esse estrangeiro. Só apenas um voltou e reconheceu aquilo que Jesus tinha feito. Irmão, sabe o que esse texto nos ensina tão poderoso? Aprenda a seguir o caminho correto. O caminho correto não é conquistar a bênção. O caminho correto é andar debaixo de Jesus. Sabe por quê? Quantos conseguiram a bênção? 10. Quantos foram salvos? A Bíblia diz que somente aquele que voltou, ele diz, a tua fé te salvou. Irmãos, muitas vezes a gente está mais interessado no que Deus pode nos dar do que naquilo que Deus é para nós. Esse texto aí nos ensina um princípio muito poderoso, irmãos. Se você aprender a ter gratidão,
Deus, Ele faz infinitamente mais de tudo aquilo que nós pensamos ou planejamos, porque o propósito de Deus é muito maior do que aquilo que nós pensamos. Agora, o quanto que eu estou interessado em servir a Deus acima da bênção. A bênção não é o propósito, a bênção é uma consequência, irmãos. Mas nada é mais importante que o favor e o cuidado de Deus. E nesse texto ele nos ensina isso, a seguir o caminho correto. Quem foi salvo? Aquele que voltou e se apresentou a Jesus. Esse texto é poderoso, irmãos, porque há alguém que é grato. Quem que é grato? Aquele que reconhece o que Jesus fez. Irmãos, talvez a gente pediu tantas coisas para Deus, mas a grande questão é o quanto que eu tenho atribuído a Deus tudo que tem acontecido. Irmão, você pode ter a melhor faculdade, você pode ter o melhor trabalho, você pode ter o melhor salário, mas se você achar que é somente, claro que tem a sua capacidade nisso sim, mas se você achar que é somente pela sua capacidade, você é mais um dos 9 que foi embora e não voltou nunca mais. Porque é fato que capacidade faz parte. A Bíblia mesmo diz que quando distribuiu os talentos, distribuiu conforme a sua capacidade. Então é óbvio, irmãos, que não dá para chegar todo mundo é igual. Não, tem gente que tem capacidade de cantar, tem gente que tem capacidade disso, daquilo e assim por diante. Nem todo mundo é igual. Mas a grande questão é o quanto que você atribui aquilo que você tem como capacidade a Deus. Porque se Deus não te der o talento, você não é capaz de fazer nada. Irmãos, a gratidão ela é base. Apenas um volta e apenas um é salvo. Isso nos ensina uma lição. Quantas vezes a gente pediu algo para Deus e colocou na conta de Deus: Deus, se o Senhor me der um carro, esse carro vai ser para fazer a sua obra. Depois que Deus te deu o carro, você foi para todo lugar, menos para a igreja. Deus, se o Senhor me der uma casa, eu vou abrir para o GC. Sua casa virou até ponto de balada, mas para o GC não. Irmãos, é sério. A gente precisa levar a sério o que a gente fala. Deus leva a sério as nossas palavras. E muitas vezes, Deus até permite você ter algo para mostrar que o seu coração não estava correto. Você quer viver um ano 2025 extraordinário mesmo? Aprenda a ser humilde. A reconhecer que tudo é para Deus, tudo é para Ele. Romanos 11:36, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Toda a glória seja a Ele. Amém. Você quer viver um ano extraordinário, irmão? Seja grato. A pior coisa é uma pessoa ingrata. Porque uma pessoa ingrata, ela nunca consegue enxergar o que Deus está fazendo. Ela sempre reclama. Irmãos, uma pessoa grata é aquela que mesmo nos dias piores, ela consegue ver o cuidado e a mão de Deus. Mesmo nos dias mais frustrantes da vida dela, ela consegue falar: obrigado, Jesus, porque mesmo aqui o Senhor está comigo. Uma pessoa grata, ela vive o melhor de Deus em qualquer ambiente. Eu costumo dizer para minhas filhas que não é o lugar que faz o ambiente, mas nós fazemos o ambiente. Sabe por quê? Nós vemos que Adão fracassou no jardim. E Jesus, ele venceu no deserto. Então não é onde você está hoje, mas é como que você está agindo onde você está hoje. Talvez Deus te colocou em alguns lugares para você ser a diferença lá. E talvez você está sendo só mais um. Irmãos, se nós queremos viver um ano 2025 poderoso, nós precisamos aprender a viver com um coração humilde. Aprender a ser grato em todo momento. E por último, se nós queremos viver um ano incrível, a gente precisa construir no lugar certo. Irmãos, construir no lugar certo é determinante. Porque aqui todo mundo está fazendo algo, todo mundo está construindo aqui. A grande questão é em que nós estamos construindo. O fato é que todo mundo aqui está trabalhando em algo, todo mundo está exercendo algo, todo mundo está executando algo. Esse é o fato. Agora a grande questão é onde nós estamos executando, em que nós estamos executando. Olha o que a Bíblia diz, lá em Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas, no entanto, quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu e foi grande a sua queda. É interessante que esse texto é uma continuação do Sermão da Montanha.
É interessante que esse texto, Deus está nos ensinando sobre posicionamento e sobre também o propósito certo da reconstrução. Para que e em que nós estamos reconstruindo? A grande questão aqui diz que aquele que ouve a palavra do Senhor e coloca em prática, ele é considerado prudente. Por quê? Porque ele constrói no lugar certo, na rocha. E aquele que ouve a palavra de Deus e não põe em prática é considerado insensato, porque ele não deu valor e fez tudo diferente. A grande questão, irmãos, que nós precisamos pensar e responder para nós mesmos é: em que e para que eu estou construindo? Como eu disse, irmãos, todo mundo aqui está construindo algo. Todo mundo aqui tem projeto. Todo mundo aqui está executando algo. Agora a grande questão é: para que, em que e vai dar no que? Talvez você entrou aqui hoje, ou nós somos como um homem prudente, que tem escutado a palavra do Senhor, tem feito no lugar correto, construindo da maneira certa, ou nós somos como insensatos, aqueles que ouvem a palavra do Senhor, entra por um ouvido, sai por outro, e fazemos tudo errado. Por quê? Porque a nossa vontade vale mais. Irmãos, trazendo isso para a realidade, é mais ou menos assim: você vai construir, o pedreiro ou o engenheiro fala, ó, não faz isso porque esse aqui vai ficar sem sustentação e vai cair. Aí você fala, não, eu quero fazer assim porque vai ficar mais bonito sem essa coluna no meio. Você faz. A grande questão é, você quer algo que dura ou você quer algo que tenha boa aparência? Muitas vezes a gente está vivendo assim com Deus, a gente está preocupado somente na boa aparência. Então a gente não cria um alicerce no lugar certo, na rocha. Mas a gente tem criado o quê? Algo que é bonito. Mas tudo aquilo que é bonito tem prazo de validade. A grande questão é, onde nós estamos construindo? Esse texto ele nos ensina algo, a aprender a construir no lugar certo. E construir no lugar certo é em Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. E aqui diz que o prudente é aquele que ouve a palavra do Senhor e constrói sobre a rocha. Sabe o que esse texto nos ensina, irmãos? No nosso casamento, na igreja, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, a gente está sujeito a tempestades. E é interessante que tanto para o prudente quanto para o insensato vem tempestade, sim ou não? A grande diferença é o quê? Aquele que é prudente permanece mesmo nos dias difíceis. Irmãos, aqui não há diferença, tanto para o prudente quanto para o insensato veio tempestade. Não é que quem obedeceu a Deus não teve tempestade, não. A Bíblia diz que veio tempestade para os dois, mas sabe qual é a grande questão? Onde você está firmado vai determinar onde você vai chegar. Irmãos, 2025 vai ter muitas bênçãos, mas deixa eu te falar algo, eu não quero também te desanimar, mas eu também não quero te iludir. Mas também faz parte do pacote vir lutas, dificuldades. O próprio Jesus nos ensina isso, disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então o que esse texto está nos ensinando? Ele não está dizendo que nós não vamos ter dificuldade, mas ele está dizendo que mesmo quando vier a dificuldade, se eu for como aquele prudente que ouve a palavra do Senhor e coloca em prática, eu não serei abalado. Irmãos, nós vamos orar daqui a pouco pelo ano 2025, mas a grande questão é, onde nós estamos firmados? A gente precisa aprender a construir no lugar certo. Construir no lugar certo é em Jesus. Porque quando nós edificamos a nossa casa na rocha, mesmo diante de tempestade, nós perseveramos, nós permanecemos, porque nós não seremos abalados. Irmãos, quando nós projetamos o ano 2025, ou o próximo ano, não é dizendo que não vai ter problema, mas é dizendo, mesmo que tenha problema, eu não serei abalado, porque eu estou na rocha, eu estou em Cristo. Sabe, irmãos, seria ilusão, até ingenuidade de chegar aqui e falar, 2025 não haverá problema. Irmãos, nós vivemos nesse mundo, esse mundo jaz o maligno. É óbvio que problema faz parte da vida. Onde não tem doença, onde não tem problema, é no céu. Quando nós chegarmos no céu, nós vamos poder falar, agora acabou o problema. Mas o próprio Jesus nos ensina que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E como que eu venço com Jesus? Estando no lugar certo, construindo no lugar certo, na rocha. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? A banda já pode subir. Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas talvez você entrou aqui e 2024 você está dando graças a Deus que está acabando. Ou talvez você entrou aqui e você fala, meu, 2024 foi tão bom que tomara que 2025 seja igual. Sabe, irmãos, aqui a gente tem todo tipo de gente. Tem gente que viveu o melhor ano da vida, teve gente que viveu o pior ano da vida. Mas a grande questão, quando nós aprendemos a viver esses princípios, é nós entendemos que não é sobre nós, mas é sobre Jesus.
Sabe por quê? Adoração não é adorar a Deus porque eu estou feliz. Adoração é, mesmo no dia mais difícil da minha vida, Jesus continua sendo fiel, Jesus continua sendo Deus, Jesus continua sendo soberano. E diante disso, quando nós temos esse princípio de entender quem é Jesus para nós, não é o ano que vai definir quem nós somos, mas Jesus já definiu quem nós somos. Nós vamos entrar num ano novo, e é lógico, natural, criamos expectativas, o que Deus vai fazer em 2025. Mas a grande questão é, se Deus não estiver conosco, de nada vale. Se Jesus não estiver no nosso projeto, de nada vale. Por isso eu quero terminar com o mesmo texto que eu comecei. Provérbios 16:3 diz: consagre ao Senhor tudo que você faz, para que seus planos sejam bem-sucedidos. Porque, irmãos, quando nós consagramos a Deus, não é sobre nós, mas é sobre Jesus. Quando nós consagramos a Deus, nós aprendemos a viver na frustração, aprendemos a viver na abundância. É o que Paulo nos ensina em Filipenses. Eu aprendi o segredo de viver contente em todo o tempo, seja na escassez, seja na abundância, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Sabe o que Paulo está nos ensinando? Não é o ambiente, não é o ano, não é o lugar que define quem eu sou. Mas quando eu entendo quem eu sou em Cristo, não é a circunstância que vai definir quem eu sou, não é o prefeito que vai definir quem eu sou, não é o governador que vai definir quem eu sou, não é o presidente que vai definir quem eu sou, mas quem define quem eu sou é o Rei dos Reis, Ele é soberano. Quero te convidar a fechar seus olhos por um instante.